meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar sobre a Lei Maria da Penha. Isso mesmo, vamos falar sobre os aspectos gerais dessa lei e vamos também falar sobre medidas protetivas, sobre um crime novo que surgiu agora recentemente no bojo da Lei Maria da Penha. Vejam vocês que até pouco tempo, até o ano passado, e só para você se situar, estamos em 2019, curso novo, nós não tínhamos um crime previsto na Lei Maria da Penha, e agora nós temos, então esse também será o objeto do nosso estudo. Claro, sempre trabalhando com os artigos de lei que serão imprescindíveis para a sua aprovação. Agora veja, pessoal, a Lei Maria da Penha, ela possui, de certa forma, uma previsão constitucional e, para além disso tudo, ela veio com a finalidade de regulamentar tratados internacionais dos quais o Brasil ele é signatário. E vejam vocês que nós tivemos uma convenção celebrada em Belém do Pará, que justamente especificou sobre a necessidade de que nós tivéssemos no ordenamento brasileiro uma lei específica que pudesse tutelar esse grupo vulnerável, que é o grupo das mulheres. Então, veja que a Lei Maria da Penha, ela possui amparo no artigo 226 da Constituição, lá no seu parágrafo 8º, a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Veja, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Então, veja, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Quando a Constituição ela entrou em vigor, nós não tivemos essa previsão infraconstitucional com relação a esse tipo de tutela, ou seja, tutela da violência no âmbito das relações familiares. Mas veja, em 94, na Convenção de Belém do Pará, isso mesmo que foi celebrada em Belém do Pará, o Brasil, signatário dessa convenção, ele se comprometeu de forma específica a tutelar esse grupo vulnerável que são o das mulheres. Então, veja que em 94 o Brasil foi signatário. Esse tratado internacional, ele adentrou formalmente no Brasil em 96, através do decreto, e aí vejam que, a partir disso, é que, alguns anos depois, o legislador criou a lei que é objeto do nosso estudo hoje. Então, vejam vocês que nós temos uma previsão constitucional em 88, nós temos a Convenção de Belém do Pará, de 94, para só então aí, agora, já na década de 2000, nós temos, né, aliás, a Lei Maria da Penha em vigor. Perfeito? E veja que a Lei Maria da Penha, já em seu artigo 1º, traz quais são as suas finalidades. E vejam vocês que elas sempre são objeto de cobrança nas provas de primeira fase. Então, vejam, esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo que nós estudamos, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, que nós vamos ver depois do que é que se trata esse juizado, e também estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, veja aqui, essa lei, de uma maneira geral, ela cria mecanismos para prevenir e coibir
portanto, as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela cria o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e ela traz medidas de assistência e proteção para a mulher que se encontra em estado de vulnerabilidade, ok? Veja que na interpretação, inclusive, da Lei Maria da Penha, a lei em específico, ela trouxe um cuidado especial. Então, ela trouxe no seu artigo 4º um vetor interpretativo dessa lei, que depois, inclusive, nós vamos ver, vai refletir de forma significativa em alguns dispositivos. Veja, na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Perfeito? Quando você conseguir constatar que aquele caso narrado, ele se encaixa em uma das situações da lei, aí sim você vai passar a aplicar os dispositivos nela constantes. Nem toda violência sofrida por uma mulher necessariamente vai implicar na aplicação das medidas que são previstas na lei. Portanto, nós poderíamos assim estabelecer 3 pressupostos básicos em que nós teríamos, portanto, a incidência da aplicação da lei que nós estamos estudando. Primeiro pressuposto: vítima mulher, sexo feminino. Veja, a violência, ela deve se encontrar em um dos contextos do artigo 5º da lei, que daqui a pouco nós vamos ver quais são. E, para além disso tudo, também tem que haver a prática de uma das modalidades de violência previstas no artigo 7º. Então, veja aqui, no artigo 5º, nós temos uma narrativa daquelas hipóteses em que nós teremos o contexto de violência doméstica, e no artigo 7º, nós temos uma preocupação do legislador em trazer para nós quais são as espécies de violências nas quais a mulher pode ser submetida. Perfeito? Então, portanto, a Lei Maria da Penha, por tratar de vítima mulher, ela tem um cuidado especial com a questão da violência de gênero. Tudo bem? Então, quando nós tratamos com gênero, nós estamos tratando de homens ou mulheres. Então, gênero feminino, portanto, mulher. Então, o objetivo dessa lei foi tutelar o que nós chamamos de violência de gênero, ok? É indispensável que a vítima ela esteja em uma situação de hipossuficiência física, ou seja, ela é a parte mais fraca, ou econômica, ou seja, por exemplo, ela é sustentada pelo agressor ou agressora. E também a infração tenha como motivação a opressão da mulher. Então, nós temos dentro da lei vulnerabilidades que não são só físicas, temos vulnerabilidade emocional, temos vulnerabilidade econômica, perfeito? Todas essas tuteladas pela lei que nós estamos estudando, tá? O sujeito passivo, ou seja, a vítima das situações que são praticadas no contexto da violência doméstica, ou seja, crimes que serão praticados ou que foram praticados no contexto da violência doméstica, portanto, é somente a mulher, tá? Agora, 2 situações importantes. Homens podem receber o amparo da violência doméstica da Lei Maria da Penha? Na verdade, não.
homem, sexo biológico masculino, ele não é objeto de tutela, ele não é sujeito, melhor dizendo, de tutela pela Lei Maria da Penha, ok? Agora, com relação ao transexual, nós temos algumas discussões muito importantes hoje dentro dos tribunais com relação a esse tema. Porque, veja, dentro do universo dos transexuais, nós temos basicamente algumas situações que temos que esclarecer aqui a vocês. A primeira delas, tá? Transsexual que realizou a cirurgia de redesignação sexual, ou seja, ele operou. Então, ele, na verdade, ela, agora, ele suprimiu o órgão genital masculino, introduziu o órgão genital feminino e, para além disso tudo, também passou por um tratamento hormonal para que se tivesse uma identidade de gênero perfeita com a identidade de gênero feminina. Então, é o que muitos chamam de transexual operado. Bom, com relação ao transexual operado, a aplicação ou não da Maria da Penha, nós temos dois entendimentos principais. Um entendimento que diz o seguinte, olha, essa pessoa que realizou essa cirurgia, ela agora se identifica com o sexo feminino, com o gênero feminino. Então, portanto, ela pode sim ser objeto de proteção da Lei Maria da Penha, tá? Essa é uma primeira corrente. Agora, nós temos também uma segunda corrente que entende o seguinte, olha, embora essa pessoa tenha realizado a cirurgia, nós temos que entender que essa pessoa ela não tem útero, o código genético dela de DNA ainda é de homem. Então, essa segunda corrente entende que, mesmo a pessoa tendo sido operada, nesse caso, ainda assim, nós não aplicaríamos a Lei Maria da Penha, ok? Veja, professor, o que eu levo para a minha prova? Na sua prova de primeira fase, você vai levar mulher. Essa é a palavra-chave. Se a sua prova de primeira fase trouxer transexual, gente, com certeza isso vai ser objeto de anulação. Perfeito? Mas existe uma tendência muito grande dos tribunais de aplicarem a primeira corrente, ou seja, o transexual ou a transexual operada, ela pode sim receber os amparos da Lei Maria da Penha. Maravilha? Agora, nós temos uma outra vertente que é classificada como de transgêneros. Pessoas transgêneros ou transgêneras. São pessoas que ostentam ainda a genitália do sexo que ela nasceu, mas que ela se identifica com o gênero oposto. Então, seria, por exemplo, um homem que tem ali o pênis, mas ele se veste como mulher, se comporta como mulher, se compreende como mulher, mas ele ainda não fez a cirurgia de redesignação sexual, ok? Nesse caso, gente, nesse caso, os tribunais, eles não têm aplicado os parâmetros de proteção trazidos pela Lei Maria da Penha, ok? Mas veja, gente, isso para a primeira fase não vai ser objeto de cobrança na sua prova. Por quê? Porque isso é muito controvertido, tá? E existe também alguns juízes que se posicionam no sentido de que homens, como no caso que eu acabei de narrar, que se identificam com o gênero feminino, eles podem sim ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha, tá? Porque para esses juízes e alguns tribunais, a Lei Maria da Penha tutela uma violência de gênero e como a pessoa se identifica com aquele gênero, ela pode sim receber o amparo da lei, ok? Então, nós teríamos aí basicamente 3 posicionamentos que eu trouxe aqui para a aula para enriquecer apenas os nossos estudos. Isso jamais seria objeto de cobrança em uma primeira fase. Maravilha, pessoal?
Agora, o sujeito ativo, ou seja, a pessoa que, por exemplo, poderá ser submetida ao cumprimento de medidas protetivas, ou seja, aquela pessoa que eventualmente praticou um crime no contexto da violência doméstica, veja, qualquer pessoa pode figurar. Então, eu posso ter uma mulher como sujeito ativo, como autora de crime no contexto da violência doméstica. Eu posso ter homem. Isso não vai interferir. Então, veja que, enquanto com relação ao sujeito passivo, somente mulheres podem figurar, aqui, com relação ao sujeito ativo, é qualquer pessoa. Maravilha? E veja, com relação àquilo que a lei traz para fins de tutela, somente é admitida a forma dolosa. Como assim? Então, veja, pessoal, a Lei Maria da Penha, como eu disse no começo da aula, ela traz apenas um crime só. Todas as outras situações de amparo que a lei vai fornecer para o grupo de vulnerabilidade das mulheres são crimes que estão ou no Código Penal ou na legislação penal especial. Então, veja que a Lei Maria da Penha em si, ela não traz os crimes. Ela vai aplicar o seu regramento mais rigoroso para as situações que se encontram no contexto da violência doméstica. Então, veja que são situações completamente diferentes. Então, por exemplo, a pessoa praticou uma ameaça no contexto da violência doméstica. Então, veja, a ameaça, ela é um crime que está previsto no artigo 147 do Código Penal. Então, veja que o crime é do Código Penal, mas o processamento desse crime se dará nos termos do que a lei traz, com um regramento mais rigoroso que é próprio da Lei Maria da Penha, ok? Então, veja que esses crimes, sejam do Código Penal ou seja da legislação penal especial, eles somente admitem modalidade dolosa. Então, eu não posso, por exemplo, ser responsabilizada no contexto da Lei Maria da Penha por um crime de lesão corporal culposa. Não posso. Então, só para quem está acompanhando aí em casa, lesão corporal culposa está prevista lá no artigo 129 do Código Penal. Então, você vai ver lá, salvo engano, o parágrafo 6º do artigo 129, que nós temos uma modalidade culposa para lesão corporal. Então, se, por exemplo, eu estou dando uma ré no meu carro e, sem querer, eu passo com a roda do meu carro em cima do pé de uma mulher. É Maria da Penha? Não. Por quê? Porque foi uma lesão corporal culposa. Ora, como é que eu vou me prevalecer de uma relação de coabitação ou de convívio ou familiar se eu sequer sabia que eu iria produzir aquele resultado, que era passar com a roda em cima do carro, passar com a roda do carro em cima do pé da pessoa? Não tem como, gente. Então, é óbvio que crimes culposos, eu não vou aplicar Maria da Penha para o contexto desses crimes. Então, veja que as situações que são objeto de amparo são somente para crimes dolosos, tá? Então, guardem essa informação que mais para frente nós vamos precisar delas. Perfeito? E aí, portanto, vejam que no âmbito da unidade doméstica, nós temos que a unidade doméstica ela compreende espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Veja, âmbito de unidade doméstica. Tá, aqui nós não temos nenhuma menção à ação ou omissão.
Ou seja, a violência no âmbito da unidade doméstica, ela pode ocorrer mesmo que não haja crime ou contravenção penal. Então, a gente vai ver daqui a pouco que nós temos algumas espécies de violência. Nós temos violência psicológica. Então, às vezes, o agressor ou a agressora praticam uma violência psicológica que não chega a caracterizar, por exemplo, nenhuma injúria, nenhuma calúnia e nenhuma difamação, mas ainda assim, essa pessoa agressora, ela será submetida às medidas protetivas, porque ela praticou uma violência no âmbito da unidade doméstica. Então, veja, essa ação ou omissão pode ser qualquer uma, seja ela criminosa, seja ela não criminosa. Então, eu pratiquei uma ação que não é prevista no Código Penal como crime, mas essa ação caracteriza uma violência, bom, eu serei submetida aos regramentos da Lei Maria da Penha na condição de agressora. Perfeito? Veja, âmbito de unidade doméstica, portanto, eu não tenho como obrigatoriedade a caracterização do vínculo familiar. Então, por exemplo, se eu tenho uma empregada doméstica, que foi o que eu trouxe aqui, e ela é uma empregada doméstica que convive pelo menos umas 3 vezes por semana em determinada casa, por exemplo, se houver prevalência dessa relação de convivência, ainda que essa empregada doméstica ela seja estranha à unidade familiar, ela vai receber o amparo da Lei Maria da Penha, sim, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Agora, a professora, ela é diarista, ela vai uma vez a cada 15 dias lá em casa. Bom, nesse caso, se ela sofrer algum tipo de violência, não será encaixado dentro do âmbito da unidade doméstica. Tudo bem? Agora, o inciso 2º do artigo 5º, ela traz o âmbito familiar. Qual é o âmbito familiar? Ora, é aquele que compreende a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Veja, eu não preciso que esse âmbito familiar, para caracterizar a violência doméstica, as pessoas estejam juntas naquela coabitação, elas não precisam viver juntas. Não precisa ser em uma localidade específica. Não precisa ser só na casa em que a família convive. Não precisa ser só nos locais em que elas vivem debaixo do mesmo teto. Não, basta que nós tenhamos esses laços, inclusive aparentados, unidos por laços consanguíneos, que são os naturais, ou por afinidade ou por vontade expressa. Exemplo, padrinho e afilhada, comadre, compadre. Pode. Então, veja, não precisa que as pessoas do âmbito familiar morem debaixo do mesmo teto, naquele momento da violência, precisa ser na casa, tá? E também não precisa ser nos locais em que essas pessoas convivam todos os dias. Então, o compadre e a comadre saíram em um local eventual, em uma festa. Então, se encontraram eventualmente nesse local. Ali aconteceu uma violência doméstica. É âmbito familiar? É âmbito familiar, ok? Então, cuidado também com essa pegadinha, perfeito? Além disso, também, qualquer relação íntima de afeto, que é o inciso 3º. Veja, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Perfeito? Geralmente aqui nós temos a vinculação a questões amorosas, relacionamentos. Agora, professora, a vítima foi numa balada, conheceu um cara
e lá ele se prevaleceu da vulnerabilidade física dela e bateu nela. Bom, nesse caso, gente, veja, não vamos encaixar no âmbito da unidade doméstica, não vamos encaixar no âmbito familiar e veja, relacionamento esporádico, como desse meu exemplo, a jurisprudência tende a não aplicar o contexto da violência doméstica, tá? Então, nós temos essa questão ainda na prática que, em razão de um conservadorismo um pouco maior, não se tem dado essas situações, tá? Mas se você ver, por exemplo, juízas mulheres, né, que trabalham nos juizados de violência doméstica, as juízas mulheres tendem a reconhecer, por exemplo, esse caso esporádico como sendo também uma violência doméstica. Então, vejam vocês que aqui no inciso 3º não temos nada muito bem definido. Então, a sua zona segura é relação sexual ou amorosa e memorizar o inciso 3º. Qualquer que seja a relação íntima de afeto. Ah, é meu melhor amigo. Tende-se a também aplicar aqui no inciso, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de morarem ou terem convivido debaixo do mesmo teto. Maravilha? Então, veja aqui o artigo 5º, portanto, ele trouxe aqui os âmbitos espaciais no qual a violência pode ser praticada e também os vínculos que vão englobar as situações de violência, perfeito? Agora, o artigo 7º, ele traz para nós as formas de violência. E isso daqui, meus queridos, sempre cai em concurso, então você vai ter que memorizar. Inciso 1º, primeira violência, a física, qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Veja, é uma violência que ofenda a integridade ou saúde corporal. Eu não preciso necessariamente que seja um crime. Tudo bem? Então, veja, a violência ela é muito mais ampla que o crime propriamente dito. Então, como que vai funcionar, professora? Bem, suponhamos que eu tenha uma violência física que vai caracterizar vias de fato, que é uma contravenção penal. Bom, como que vai funcionar nesse caso? Bem, nesse caso, a questão das vias de fato vai ser analisada lá na Lei de Contravenções Penais pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. Agora, lesão corporal, leve, grave ou gravíssima. Quem vai fazer esse juízo de encaixe dessa violência física dentro do rol de lesões do 129 vai ser o Ministério Público, com base, é óbvio, no código que eu acabei de mencionar para vocês, perfeito? Mas veja, o que você tem que memorizar? Violência física não é um crime. Ai, fulano praticou um crime de violência física. Não. Fulano praticou uma violência física contra a mulher, que ora poderá caracterizar vias de fato, ora poderá caracterizar lesão corporal. Maravilha? Então, atenção para esse detalhe. Segunda violência psicológica. Gente, essa daqui cai bastante. Ela é muito grande o inciso, então você tem que memorizar, tá? Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica
e a autodeterminação. Então, veja que aqui o agressor causa um dano emocional na vítima. E muitas vezes, gente, esse dano emocional, ele não vai caracterizar um crime específico, mas a violência psicológica. Então, veja que nesses casos, o agressor, por exemplo, ele não vai responder criminalmente por nenhum crime previsto no Código Penal ou previsto na Lei Penal Especial, mas esse agressor ou essa agressora, eles serão submetidos ao cumprimento de medidas protetivas com relação à vítima. Então, por exemplo, esse agressor, ele pode ter uma proibição de se aproximar da vítima por determinado período, ainda que ele não tenha sido responsabilizado criminalmente, porque esse dano emocional, no caso, ele não acarretou nenhum crime na legislação penal. Então, você tem que ter isso muito bem separado. Nem sempre a violência ela vai caracterizar determinado crime. Perfeito? Então, veja, nós teríamos, portanto, um dano emocional, diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, aqui já é crime, constrangimento, aqui já é crime, humilhação, dentre outras formas que nós acabamos de ler no inciso que estamos estudando. Maravilha? Deu nosso tempinho, vou cortar aqui, busco um cafezinho e já volto aqui com a gente.